Oh, deixa fluir. Incenso santo. Começa a adorar o Senhor nessa hora. Começa a dizer: Tu és santo, Deus. Tu és maravilhoso, Pai. Oh, como eu te adoro, Senhor. São os verdadeiros adoradores, ó Pai. Aqueles que te adoram em espírito e verdade. São aqueles que estão dispostos a te servir, Senhor. Recebe o nosso incenso, Senhor. Recebe a nossa adoração nessa hora, Deus. Incenso santo, deixa subir a minha adoração.
nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa Aleluias! Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao nosso Deus nesta noite. Amém? Você que está nos escutando através desta live, eu quero aqui lhe desejar feliz Páscoa, meu irmão. Este domingo é um domingo especial para todos nós. É o domingo que comemoramos a ressurreição daquele que vive, daquele que venceu a morte e daquele que está sentado à direita do trono de Deus. E a Ele é tributada toda a honra, toda a glória, toda a força e todo o louvor de eternidade a eternidade, pelos séculos e séculos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz, meu irmão. Boa noite a você que está escutando esta live que está chegando agora na sua casa, está chegando ao seu coração. Deus te abençoe, meu irmão, por poder estar conosco.
Se você está nos escutando e já tem sido edificado pelas canções que foram entoadas até aqui, eu quero pedir para que você possa reagir à live. Dê aí um muito obrigado, paz do Senhor, Deus abençoe, estamos ouvindo muito bem, amém? Você pode reagir à nossa live dando paz do Senhor, Deus te abençoe, cumprimentando a nossa igreja e dizendo: estamos ouvindo muito bem, estamos vendo muito bem, a transmissão está uma bênção, está chegando aqui em casa e está dando tudo certo para a glória de Deus. Amém? Como eu estava dizendo, meus irmãos, esse domingo não é qualquer domingo, é um domingo todo especial. Nós não comemoramos a morte de Jesus, apesar de sabermos que ela foi importante para o plano redentor que Deus tinha para a humanidade. Mas nós atemos toda a nossa energia na vida. Quando Jesus, pela manhã do domingo, ressuscitou, trazendo a nós esperança aos nossos corações, Ele também cumpriu o verdadeiro sentido da Páscoa. Você já ouviu falar sobre o verdadeiro sentido da Páscoa? Talvez você, meu irmão, como eu, durante muitos anos da minha vida, achava que Páscoa era apenas reunir a família em volta da mesa, comer um belo prato de peixe, ou fazer trocas de ovos, delícias de chocolate, propícios da época de Páscoa. Mas ao olharmos para a palavra de Deus, nós podemos entender que a Páscoa verdadeira é muito mais do que isso. A Páscoa verdadeira é a comemoração, não de um coelho, mas de um cordeiro que desceu dos céus, fora imolado na cruz do Calvário e hoje vive para todo sempre. A verdadeira Páscoa não é outra coisa a não ser a morte de Jesus, que trouxe vida no domingo da ressurreição, fazendo com que eu e você pudesse comemorarmos a verdadeira Páscoa cristã. E talvez você não saiba, meus irmãos, mas a Bíblia fala sobre a verdadeira Páscoa desde os seus primeiros capítulos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia nesta hora, no livro do Gênesis, primeiro livro das Sagradas Escrituras, livro do Gênesis, capítulo 22. Palavra do nosso Deus que se encontra lá no livro do Gênesis, capítulo 22, versículo 7. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala sobre o patriarca Abraão. E a Bíblia fala que ele recebeu uma ordem do Senhor para sacrificar o seu filho Isaque. Sobre a vida de Abraão repousa uma das maiores promessas que a Bíblia já nos disse, que sobre ele se faria uma grande multidão, que a partir da sua família, todas as famílias povoariam a terra. E a Bíblia fala que Deus, um determinado dia, fala a Abraão: Abraão, eu preciso que você prove que você me ama e me obedece. Eu preciso que você suba a um monte chamado Moriá e lá você sacrifique o seu filho Isaque. É contraditório sacrificar o seu filho enquanto a promessa fala em abundância, enquanto a promessa fala de multiplicação. Mas a Bíblia diz que Abraão não hesitou em ouvir a voz de Deus, mas antes ele obedeceu. A Bíblia diz que Abraão imediatamente chamou o seu servo, preparou um burro, colocou sobre ele lenha, chamou seu filho Isaque e começou a jornada. Veja o que esse texto nos diz. Livro do Gênesis, capítulo 22, versículo 7, a palavra de Deus nos diz: Então Isaque se virou para Abraão e disse: Pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque então lhe disse: Temos fogo e lenha, mas aonde está o cordeiro para o sacrifício? Então
Abraão lhe respondeu: Deus providenciará para si o cordeiro para o holocausto. Aonde está o cordeiro? É com essa frase que eu começo a mensagem desta noite. A Bíblia preparou para nós um cordeiro desde o início da fundação dos dias. A Bíblia diz, meus irmãos, que o cordeiro de Deus preparado nos céus para nós foi morto na cruz do Calvário, e pela sua morte, pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, a Bíblia diz que nós temos paz e vida em abundância. Foi porque Jesus morreu por nós que hoje nós estamos vivos, amém? Foi porque Jesus sacrificou a sua vida por nós que nós temos vida plena e abundante. Mas a Bíblia nos fala que desde dos seus primeiros capítulos, Deus já tinha anunciado o seu plano de salvação e resgate à humanidade. A tipologia de Cristo na história de Abraão é vista quando Isaac lhe pergunta: Pai, aonde está o cordeiro? Não se podia oferecer um sacrifício ao Senhor sem ter um cordeiro. Havia ali objetos importantes para o sacrifício: a lenha, para que o fogo consumisse o holocausto, o cutelo para que ele pudesse ser consumado, mas um elemento essencial para o sacrifício era o cordeiro. Isaac então pergunta a seu pai Abraão: Pai, nós temos aqui o fogo, temos a lenha, temos o cutelo, a faca, mas aonde está o cordeiro? Abraão então responde para ele: Calma, meu filho, o cordeiro Deus proverá. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que Deus preparou para nós um cordeiro santo, provido dentro do seu amor, para a redenção de toda a humanidade. Não fora o esforço dos homens a quem providenciou um cordeiro para nós. Não foi nossa autojustiça, não foi os nossos próprios trabalhos, mas foi o amor de Deus, que na sua graça maravilhosa e nos seus laços de misericórdia preparaste para nós um cordeiro para o sacrifício. A Páscoa só pode existir porque Deus foi o seu idealizador primário. A Páscoa só pode existir porque o Senhor preparou para nós um cordeiro santo, e ele fora imolado na mão de seus tosquiadores. Ele foi degolado na cruz do Calvário por amor aos seus filhos. O cordeiro que hoje nós avistamos é o cordeiro que Deus preparou. Abraão, pela fé, profetizou: o cordeiro Deus proverá. Deus sempre tem propiciação de perdão, porque é Ele quem providencia o cordeiro do perdão para as nossas vidas. Deus sempre tem propiciação e sacrifício de misericórdia, porque é Ele quem providencia o cordeiro de resgate para mim e para a sua vida. Você que está assistindo essa live, você que está escutando a minha voz, talvez você esteja perdido numa vida sem sentido. Talvez você esteja sentindo os seus pecados lhe devorarem de dentro para fora. Talvez você esteja se sentindo sem sentido na sua vida. Eu quero lhe dizer uma coisa: há um cordeiro preparado para a sua vida. Há um cordeiro que fora morto para perdão dos seus pecados. Há um cordeiro que doou a sua vida para que você tivesse vida e vida com abundância. Você pode hoje tomar posse do sacrifício que fora feito na cruz para você, e é por isso que eu estou aqui, para lhe desejar feliz Páscoa. Sabe por quê? Porque Páscoa nada mais é do que o Cordeiro de Deus sendo sacrificado por amor, por graça e por misericórdia dos seus próprios filhos. Deus tem para nós um Cordeiro a quem Ele providenciou.
Deus tem para nós um cordeiro preparado. Assim como Isaac fez a pergunta, quando nós perguntamos a Deus, aonde está o Senhor em todas estas coisas? O Senhor nos diz, eu estou preparando uma propiciação de perdão para a sua vida. Esta live, meus irmãos, esta mensagem, ela chega agora direto ao seu coração para dizer que o Senhor deseja lhe perdoar de todos os seus pecados, que o Senhor deu a sua própria vida para que você tivesse uma vida em abundância, que Jesus é muito mais do que um escapulário no peito, do que um crucifixo na parede, do que um quadro. Jesus é muito mais do que uma corrente no WhatsApp. Jesus é muito mais do que uma corrente, do que uma foto, do que uma postagem no Facebook. Jesus é muito mais do que um ídolo de pau ou de madeira carregado numa procissão em meio às praças e às ruas. Jesus é muito mais do que uma escultura feita por mãos. Jesus é aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, porque Ele te ama, porque Ele se sacrificou por você e porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e deseja entrar hoje na sua casa, no seu casamento, na sua vida, na sua família e também lhe desejar uma nova história. Fazer da sua casa uma nova história é a vocação do Cordeiro de Deus. Mas a Bíblia também diz, meus irmãos, que pela fé Abraão profetizou, mas pela palavra um outro homem declarou. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 36. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 36. A Bíblia diz que pela fé Abraão profetizou, porque este é o Cordeiro que Deus tem providenciado, meu filho. O Cordeiro de Deus Ele providenciará. Mas a Bíblia diz que João Batista, o precursor da obra salvífica na terra de Israel, quando ele avista Jesus, e a Bíblia é unânime, a Bíblia é coesa, a Bíblia é sempre assertiva. A Bíblia diz que quando João Batista olha para ele, ele declara algo que toca os nossos corações. Veja o que diz Evangelho de João, capítulo 1, versículo 36. Quando João viu Jesus passar, ele olhou e declarou: vejam, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Abraão profetizou que Deus iria proporcionar para sacrifício do seu povo um cordeiro, mas João, pela palavra, declarou: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não há outro que possa assim fazer. A nossa autojustiça, alguma autoajuda, a nossa comiseração, ajudar os mais pobres, não pode produzir para nós perdão de pecados. Mas a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus é digno de perdoar o pecado da humanidade. Eu não sei para quem você tem suplicado graça e misericórdia, mas nesta noite eu quero lhe dizer algo: o Cordeiro de Deus é o único que pode lhe perdoar de todos os seus pecados. Não há um sequer que possa se achegar diante de Deus intercedendo pela humanidade que não seja o Cordeiro que doou a sua vida por todos nós. A Bíblia diz que João Batista declarou que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e não declarou que havia outro. Não há outro caminho que nos leve a Deus. No Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 6, a palavra de Deus nos diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele.
Quantas vezes, meus irmãos, as pessoas lhe proporam tantos atalhos para se achegarem diante de Deus. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite: não há outro caminho que não seja Jesus. Ele é o caminho que nos leva diretamente ao trono de Deus. Os outros são atalhos furados que a vida nos propõe. Não há outro intercessor, não há outro que seja digno de se apresentar diante de Deus e por amor e por graça e misericórdia interceder pela minha vida e interceder pela sua vida, que não seja Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se Ele tira o pecado de toda a humanidade, nesta noite Ele pode visitar o seu coração e tirar também o pecado que está lhe atrapalhando na sua caminhada cristã, que está atrapalhando a sua vida espiritual, que está atrapalhando o seu relacionamento com Deus, que está dividindo a sua casa, que está destruindo o seu casamento, que está impedindo você viver a bênção familiar de se reunir com aqueles que habitam dentro da sua casa. Ele é o Cordeiro de Deus que nos visita e nos limpa de todo pecado, e nos lava de toda culpa, e nos dá uma nova vida para a glória do seu nome, meus irmãos. Abraão pela fé profetizou, João pela palavra declarou, mas João, o discípulo, o exaltou. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 5, versículo 12. Palavra do nosso Deus, que se encontra no livro do Apocalipse, capítulo 5, versículo 12. Abraão não havia visto, mas pela fé ele profetizou. João o avistou e pela palavra declarou. E este é o Cordeiro de Deus que nós esperávamos, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas João teve a oportunidade de exaltar o Cordeiro na sua mais alta performance. E a Bíblia diz, no livro do Apocalipse capítulo 5, versículo 12, a visão de João mostra anjos e querubins cantando, e o texto diz: cantavam com forte voz, digno é o Cordeiro que foi sacrificado de receber poder e riqueza, sabedoria, força e honra, glória e louvor. Digno é o Cordeiro de ser louvado. Digno é o Cordeiro que foi sacrificado de receber poder, riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor.